Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E hoje temos como convidada a doutora Feroza Chauk, é advogada, é igualmente presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. E juntos iremos analisar a violação dos direitos humanos pelos agentes do CERNAP na cadeia de máxima segurança e BO. Analisaremos também as consequências jurídicas da comissão de inquérito que irá investigar a evasão dos reclusos na cadeia de máxima segurança e BO de Moçambique. Doutora Feroza, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. É uma honra tê-la aqui. É uma honra também tê-la aqui para defender e ouvir da Ordem dos Advogados. Sabe-se que Moçambique é signatário da Carta Universal dos Direitos Humanos, bem como da Carta Africana dos Direitos Humanos. Vivenciamos há 2 semanas que podemos chamar de uma chacina dos reclusos na cadeia de máxima segurança. Não estaria o nosso governo a desrespeitar esses instrumentos legais? Boa noite a todos e a todas. Aprecio e agradeço por este convite que me foi formulado. É meu nome pessoal, assim como nome institucional, considerando o fato de que, enquanto Comissão de Direitos Humanos aqui represento, nós estamos ativamente a prestar assistência jurídica e patrocínio judiciário aos cidadãos no âmbito destas manifestações que estão a decorrer a nível do nosso país. Indo ao ponto exato, estamos sim diante de um momento inqualificável enquanto país que se prima, que temos uma Constituição que dita que somos um Estado de Direito democrático, que deve primar pelo respeito à legalidade, à dignidade da pessoa humana, ao respeito às instituições e que, sobretudo, a soberania reside no povo. Povo este que, olhando para o valor principal, fundamental, que é o direito à vida, o direito à proteção da sua integridade física, emocional em geral, deve ser respeitado independentemente de onde se encontrar, né? Falo de pessoas que estão livres, que estão a gozar em pleno da sua liberdade, assim como de pessoas que se encontram privadas da liberdade. Estando sob a alçada do Estado moçambicano, devem ser cuidadas, protegidas, e cabe ao próprio Estado responder positivamente quando se trata de questões boas, de pessoas que acabam se socializando e voltam ao convívio familiar, assim como quando são coisas más que acontecem com essas pessoas. Um simples arranhão que for a acontecer dentro do recinto prisional, cabe a quem de direito, aquele que deve zelar pela segurança destas pessoas, responder, até porque em Moçambique nós não temos penas de morte, a tortura é condenada. Então, não podemos ter nenhum tipo de atuação ou de resposta para qualquer um que seja o cidadão contrária à lei, à Constituição e às demais leis em vigor no nosso ordenamento. Então, estamos num momento muito delicado. É crítico, é delicado, porque nós estamos a falar de uma vida só conta, né? Mas nós estamos a falar de um único episódio isolado, de um caso. Estamos a falar da normalização da violência, de atos contrários à lei, da normalização da resposta contrária
à Constituição da República de Moçambique, estamos a falar da coisificação da vida humana, né? Quando nós assistimos cenários onde poderia se usar um outro caminho, que o caminho correto é este de garantir um julgamento justo, um tratamento legal a uma determinada situação. Nós estamos a nos deparar com uma situação onde está... Não vou comparar com um momento de guerra, porque mesmo quando se está diante de um momento de guerra ou um território em que está em guerra, há regras do direito internacional e humanitário que devem ser respeitadas. Então, não consigo qualificar o que estamos a viver neste momento, e é importante que se ponha a mão à consciência, em primeira instância, olhando para a polícia da República de Moçambique, e também não deixar de falar para o lado do cidadão, do povo, que por vezes, em estado de necessidade, acaba respondendo e tirando-se toda a razão que poderia lhe assistir. Então, é importante que todos nós, enquanto nação, procuremos olhar para esta situação como algo muito grave e todos caminharmos para uma solução. Solução essa que também não deve ser distanciada da responsabilização. Certo, doutora. Entretanto, continua sem responder a minha questão. Estaria o governo, ao não cumprir com essas normas, cujo mesmo Estado, o mesmo governo é signatário delas, a violá-las, ao não respeitar tudo o que a doutora disse, a vida, ao coisificar a vida, ao chacinar a pessoa como se de um animal se tratasse? Sendo uma pessoa do direito, eu não posso responder de forma direta. Eu vou trazer pontos, situações em que poderão ajudar a chegar ao meu entendimento, mas sem fugir muito. Estamos sim diante de uma situação de inércia do governo. Se formos olhar para o caso em concreto, neste momento, olhando para a invasão da cadeia da BO, que é uma cadeia de massa segurança. A nível nacional, que se diga. É muito estranho o que aconteceu na cadeia da BO. Aquela invasão é muito estranha. Eu digo muito estranha porque agora, por conta das manifestações, algumas instituições, algumas vias, né, que representam um certo risco, estão vedadas à passagem. Estão vedadas para proteger a soberania do Estado, para evitar possíveis invasões, possíveis toque. Um arranhão, há instituições que não podem sofrer nem sequer um arranhão. E, no meu entender, uma cadeia de máxima segurança, no momento de extrema violência que estamos a vivenciar a nível do país, deveria ter sido previsto essa possibilidade do risco que se corria de uma invasão e ter se redobrado esforços para que isso não acontece. Então, só este início eu penso que já estou a responder realmente o que está a acontecer, como é que nós temos de avaliar a tarefa, o papel do Estado moçambicano para estas situações. Pessoas, quando se fazem a via, agora já não estamos nessa fase, quando se fazem a via no âmbito das manifestações, impondo cartazes, com alguns cânticos, com apitos, recebem resposta, uma resposta violenta que não é de se salutar, mas para um recinto como uma cadeia de máxima segurança, onde temos indivíduos cadastrados que, conforme a própria
a polícia ao seu mais alto nível veio a dizer que temos até terroristas, né? Deixou-se a deriva e depois nós tivemos a assistir algo muito estranho. Eu digo estranho porque não existem histórias a nível mundial de pessoas que se invadem, que se rebelam e depois fazem em jeito de como fosse um documentário, né? Um grande cenário de cinema, e os populares também aí expostos. Aqui, para essa situação, nós não podemos olhar só para os invadidos, né? Para os reclusos que se invadiram. Vamos olhar também para o risco, para começar, do próprio estabelecimento. Segundo o próprio pronunciamento, foram queimados alguns documentos sensíveis, desapareceram discos de ouro. Agentes penitenciários que dizem porque em momento algum, posso estar equivocada, foram apresentados as evidências dessas declarações, mas considerando que foram proferidas, aconteceu algo que compromete muito o próprio funcionamento da própria justiça. E também não se fala neste momento, eu digo felizmente, falou-se de homens katanas por aí, mas não tivemos dados concretos dos estragos materiais, até humanos, que estes sujeitos que se invadiram poderão ter causado para a comunidade. Eu vou falar de violações às mulheres, porque nós sabemos que aquelas pessoas são privadas da liberdade por muito tempo, mas pelo menos não temos relatos assim significantes, ou não surgiram, que acarretam nossa preocupação, mas não podemos descartar o risco que o Estado moçambicano sujeitou à nação moçambicana. Muito bem. Portanto, doutor, aqui a questão, eu vou fazer uma pequena insistência. A questão das mortes, desde o início das manifestações até a invasão, tem sido recorrente e fica claro, não há dúvidas de quem tem as perpetrado. No caso, as Forças de Defesa e Segurança. Vários relatos, até porque existe um número, parece que estamos aos 280, sem contar com estes recentes dos reclusos. Tem sido recorrente esta atuação por parte das entidades, por parte das Forças de Defesa e Segurança, agora com o agravante de ser pelos agentes do SERNAP. A questão que gostaríamos de ver respondida aqui é a seguinte: o que é que a Ordem dos Advogados, no caso, a Comissão dos Direitos Humanos, está a fazer para que haja responsabilização destes agentes, no caso do SERNAP? Sabemos que há um processo e a Ordem faz parte de uma equipe que vem desencadeando a responsabilização dos agentes das Forças de Defesa e Segurança. Mas no caso dos agentes do SERNAP, o que é que a Comissão dos Direitos Humanos está a fazer de concreto? A Comissão exigirá uma responsabilização destes agentes que existem provas, pois foram eles que publicitaram os vídeos caminhando por cima dos corpos dos nossos concidadãos. Vimos um vídeo de um jovem que foi interrogado, minutos depois foi partilhado, na presença dos mesmos agentes, pisoteando. Acredito que provas não faltem, aliás, existem bastantes, para que a Comissão dos Direitos Humanos tome uma atitude. No caso, qual é a atitude que a Comissão vai tomar? Não, já está em curso, conforme já mencionou aqui, o trabalho da ciência jurídica de forma geral, mas também está em curso, mesmo antes deste episódio macabro da invasão dos reclusos, uma ação de responsabilização
ao próprio Estado moçambicano e, consequentemente, aos agentes, aqueles os quais é possível identificar. Não sendo possível identificar, sempre será chamado o Estado, enquanto instituição, enquanto responsável máximo, a responder. Estamos a elaborar uma devida intervenção, uma devida ação legal contra esses atos contra o Estado moçambicano, e acredito que ao longo dos dias ou dos anos nós sabemos o quanto esses tipos de ações são morosas, são complexas. Poderemos ter alguma resposta legal, alguma resposta a nível das instâncias judiciais moçambicanas. Mas para que tenhamos sucesso nisso, para que nós não sejamos os que também usam de vias contrárias às normas legais, há algumas medidas que são importantes, que nós também estamos de olho para que sejam cumpridas. Para o caso da invasão, por exemplo, espera-se que realmente esta comissão de inquérito, que já foi anunciada enquanto instaurada, responda a alguns quesitos para que nós tenhamos no final um documento, um relatório final que venha a refletir efetivamente o que aconteceu naquele dia, o que aconteceu posteriormente com o massacre que nós viemos a assistir, conforme já relatou aqui, que nos preocupa, o que veio acontecer quando os cidadãos não conseguiram, mesmo diante de seus entes que perderam a vida no âmbito desta invasão, tiveram enorme dificuldade de garantir um sepultamento condigno para os seus familiares. Também tivemos esse tipo de situações onde foi necessário a nossa intervenção junto às instâncias da administração penitenciária para garantir-se que estas pessoas tivessem um sepultamento condigno, fossem identificadas, os corpos fossem recuperados pelos seus familiares. Mas, mais uma vez, veio a resposta ou essa defesa de que alguns documentos foram queimados, as pessoas saíram sem nenhuma identificação, e isso veio a trazer um constrangimento, mas também não é uma situação a se ignorar, porque até hoje há pessoas que ainda não estão tranquilas, não sabem efetivamente se aquele seu familiar que estava sobre a responsabilidade do Estado moçambicano, do governo moçambicano, em que circunstâncias se encontra, se está bem de saúde, se foi morto, em que situação. Então, para que nós, enquanto Comissão de Direitos Humanos, enquanto outros atores, porque não estamos sozinhos nisso, possamos ter uma responsabilização correta, uma responsabilização justa e legal, nós precisamos que esta comissão de inquérito que foi instaurada, segundo o próprio comunicado, respeite alguns quesitos. Um deles, que eu não vou conseguir dar seguimento às minhas falas, é olhar-se para um exemplo que nós vivemos em 2021. Em 2021 nós tivemos uma situação na cadeia feminina de Njavela, da exploração de mulheres naquele recinto, onde nós tivemos este processo transparente. Eu digo transparente porque, em primeira instância, né, primeiro o interlocutor foi único. Era o Ministério da Justiça que se pronunciou em primeira instância na pessoa, e sorte ou azar continua sendo a própria Ministra da Justiça, que compôs uma equipe multidisciplinar, uma equipe independente, onde esteve lá a própria ordem,
esteve lá algumas organizações da sociedade civil, algumas confissões religiosas, o próprio Cernap esteve lá, o Ministério da Justiça. Então, foi uma comissão que, além desta composição que aqui trouxe, também olhou para a componente da comunicação com a nação. A imprensa esteve devidamente envolvida. Eu recordo-me porque em algum momento posso ser suspeita porque eu compus em representação da Ordem dos Advogados a comissão, mas a comunicação com a imprensa era transparente no sentido de que mesmo para se anunciar os membros da integrantes dessa comissão, foi-se garantida uma conferência de imprensa e também tivemos o estágio que não está a ver agora. Eu fiz uma pesquisa, mas eu não encontro, posso não estar a ter essa informação privilegiada, mas a quando da experiência passada nós tivemos termos de referência dessa comissão de inquérito, e nesses termos de referência, além de constar a nota introdutória, tinha lá os seus objetivos, a metodologia que ia se usar e, sobretudo, um ponto muito importante que eu estou a encontrar, ou ouvi mesmo diretamente, que a comissão atual não tem prazos para prestar contas. Isto não é facultativo. É importante que essa comissão tenha prazos. Até quando deve prestar contas do trabalho que foi feito. Na comissão de Njavela, por exemplo, o prazo era de 120 dias para o fecho, a conclusão final de todo o trabalho. Mas a equipa composta para compor esta comissão deu-se o prazo de 15 dias. E nós, se for reparar agora, nós já estamos há 15 dias depois, ou cerca de 15 dias, terei que calcular melhor, depois da invasão. Não há nenhum relato, não há nenhuma prestação de contas, não há nenhuma comunicação com a nação, com o país sobre em que fase a situação se encontra, o que é que foi apurado até aqui, e não há nenhuma previsão de quando é que vamos ter um relatório sobre o que realmente aconteceu. Há também um dado que importa aqui trazer, que numa situação destas, querendo fazer-se a devida justiça, algumas pessoas já deviam ter sido suspensas, alguns postos já deviam ter sido colocados à disposição, quando não afastados, para que esta investigação aconteça de uma forma sem nenhum vício. Como é que vai se fazer essa inquérito, essa comissão de inquérito vai trabalhar devidamente com aqueles que tinham a obrigação legal, a obrigação profissional de garantir que a invasão não tivesse acontecido? Estas pessoas não têm legitimidade, estão num conflito de interesse de estar neste momento em exercício. Então, isso não se fala agora. Não sei, talvez pode ajudar-me. Eu fiz uma pesquisa, fiz uma investigação apurada, porque também estava trabalhando nisto aí. Não encontrei em nenhum momento os termos de referência dessa comissão de inquérito, não encontrei nenhuma notícia ou algo que fala da suspensão dessas pessoas, do diretor nacional, por exemplo, para que se possa investigar isento de alguma interferência negativa, porque, afinal de contas, foi dentro da sua própria casa onde isto aconteceu. Não temos prazo, já se passam quase 15 dias, não temos prazos para cobrarmos essa prestação de contas, e isso foi dito mesmo como se fosse algo normal, mas, no meu entender, isso não é facultativo. É obrigação ter-se prazo para trabalhar e, sobretudo, para a prestação de contas. Quando é que nós vamos ter o resultado desta... Muito bem, doutora Firosa. Peço para que não perca o fio de pensamento. Vamos, de um momento, obedecer o nosso primeiro intervalo e voltamos dentro dos instantes. Até já.
Saudações, está no ar a edição... Feche o seu dia bem informado com o Jornal da Noite. Não puxa, mas vamos matar uma pessoa. Com uma equipa de jornalistas dedicados, garantimos que você não perca nenhum detalhe do que acontece no país e no mundo. Graus de mínima de 15. Somos a sua companhia de confiança. MBC, conectando o mundo. Estamos de volta à segunda parte do programa Estado de Direito. Feroza Chauk é nossa convidada. E neste segundo bloco iremos analisar as consequências jurídicas da comissão de inquérito que irá investigar a evasão dos reclusos na cadeia de máxima segurança, cadeia central e BO. Doutora Feroza, já havíamos feito introdução, estávamos a debruçar sobre a comissão de inquérito que foi criada. Depois da sua explicação, conforme vai fazendo, surgem mais questões que, como Comissão dos Direitos Humanos, como comissão que, sendo realmente um Estado, ou estando num Estado de direito democrático, deveria estar a presidir, se não ser parte importante desta comissão de inquérito, gostaríamos de saber, a Ordem dos Advogados foi convidada para fazer parte desta comissão? Até esta parte, não. E é normal? Eu digo até esta parte para não correr risco de estar a proferir em verdades, mas até esta parte não. Nós não temos este ofício, porque este convite, quando devidamente feito, deve vir em jeito de um ofício, para a ordem indicar alguém. Pode ser Feroza, no caso em Cavela foi Feroza, assim como pode ser um bastionário, entre uma outra pessoa, uma outra comissão da ordem. Até esta parte, enquanto Comissão dos Direitos Humanos, nós não temos esta informação, não fomos convidados. E a nossa preocupação, a minha preocupação não é só em relação à ordem, a Comissão de Direitos Humanos, se fomos convidados ou não, é em relação à composição geral desta comissão de inquérito, porque não podemos nos intitular os tais donos da razão ou da verdade enquanto Comissão de Direitos Humanos, mas interessa-nos, enquanto pilares da administração da justiça, saber quem são esses integrantes desta comissão. São pessoas idôneas, são instituições que não têm nenhum conflito de interesse nesse momento para esta investigação, porque é uma investigação. E não estamos a falar de, sem querer, não é minimizar, não estamos a falar de uma morte, estamos a falar de mortes de vários. Uma só vida conta, mas... No caso, aqui, estamos a falar de 38, parece. O número, a forma como as coisas aconteceram. E as fases subsequentes, a tortura. Há provas inequívocas de que em Moçambique, na cadeia de máxima segurança, houveram atos de tortura. Isso não... A própria comissão de inquérito acho que virá mesmo para chancelar, para identificar os agentes e chamar os outros que podem não aparecer nos vídeos, mas não há dúvidas de que houveram atos de justiça pelas próprias mãos, para não dizer tortura, dentro do sistema prisional moçambicano. Nas comunidades, quando nós vimos esta polícia que devia ter feito um trabalho preventivo, eu não posso deixar de trazer muito esse lado preventivo, porque eu acho que 20 ou 30 minutos depois da circular imagens da invasão, nós vimos famílias que foram invadidas por agentes, paisanas,
em residências, colocando aquelas pessoas em risco, grave risco da sua saúde física, assim como emocional. Uma casa onde tu tiveste uma rusga daquela, jamais volta a ser a mesma. Então, onde é que esteve este Estado? Onde é que estiveram essa contra-inteligência que devia ter se feito preventivamente? Onde é que esteve para prevenir esta invasão que parecia mais uma saída de um reality show, né? Os vulgos Big Brother do Brasil, que parecia uma coisa assim mesmo, não encontramos nenhuma justificação assim. Então, é importante que esta comissão de inquérito responda a esses quesitos. Quem são os integrantes da comissão? Quais são os termos de referência? Qual é a metodologia que vai ser usada? E para se fazer esse inquérito, para se apurar o local do trabalho, onde é que essa comissão de inquérito vai se reunir para trabalhar neste período? Vai ser na própria BO? Vai ser no recinto do Ministério da Justiça? Vai ser, onde é que será? Então, são pontos que aparentemente são insignificantes, mas vêm a trazer uma certa confiança, credibilidade desta comissão de inquérito. E nós estamos a sentir neste momento. E também não se pode trabalhar como se não tivesse necessidade de dar satisfação. Esta comissão tem de dar satisfação à nação, tem de dar satisfação à imprensa. A imprensa tem que estar envolvida. E nós assistimos isso. Há exemplos que têm que ser seguidos. Foi uma situação triste, não é para seguir o exemplo da exploração sexual das mulheres, mas como é que se fez para se chegar a uma comissão de inquérito e depois dos seus resultados? Aqui nós não podemos só olhar para a responsabilização disciplinar e criminal, mas também o que o país, o que o sistema prisional penitenciário vai tirar disto? Quais são as lições que vão se colher disso para garantir que não tenhamos mais episódios deste? O que se espera do resultado desse relatório? Quais são as recomendações? Porque depois tem que se emitir recomendações. O que deve se fazer para que isso não volte a repetir? E como é que podemos responsabilizar? Será que é necessidade de imprimirmos mudanças? Porque aquelas pessoas que deviam ser suspensas, será que há condições de voltarem a ocupar aqueles postos que já vinham ocupando antes? São responsáveis ou não? De onde isso partiu? Partiu de dentro. O interlocutor, conforme eu falei anteriormente, um interlocutor disse que isso partiu de dentro, faz parte de uma rebelião, uma invasão interna. Outra voz, parte de fora. Então, nós precisamos sim dessa comissão de inquérito, mas tem de responder a estes quesitos todos. Independência, imparcialidade, multidisciplinaridade, envolver todos os atores, até os psicólogos devem fazer parte dessa comissão de inquérito. Portanto, doutora Feroza, uma vez não tendo sido convidada, pelo menos até então, conforme suas palavras, ainda a comissão de inquérito, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, assim que é, bem como a própria Ordem dos Advogados, a Secretaria ou uma outra comissão das várias existentes, ainda não recebeu nenhum ofício convidando a Ordem dos Advogados ou as comissões a fazer parte desta comissão de inquérito. A pergunta que quero fazer é a seguinte: acha que haverá transparência sem que se convide a Ordem dos Advogados para fazer parte? Bem disse que, como administradores da Justiça, como um órgão de administração da Justiça, aliás, um dos primeiros privados de administração da Justiça em Moçambique, acredita que vai haver transparência sem que a Ordem dos Advogados de Moçambique faça parte desta comissão de inquérito? É importante respeitar o papel
crucial, pertinente, que a Ordem dos Advogados no seu todo exerce enquanto pilar da administração da justiça, principalmente está a exercer neste momento. Sem querer vangloriar ou elogiar a Ordem no seu todo, eu penso que esta comissão de inquérito devia, na sua composição, além de outros atores que já trouxe aqui a título de exemplo, ter a Ordem dos Advogados como um dos integrantes da comissão. Portanto, agora, quando falo da Ordem enquanto Conselho Nacional, e depois caberia à própria Ordem internamente saber quem serão os seus representantes, dependendo do número dessas pessoas que a comissão exige. Mas não se pode marginalizar ou reduzir o papel relevante que a Ordem está a desempenhar neste momento e não garantir que faça parte deste processo para garantir a isenção, a transparência e a resposta na parte que lhe cabe num Estado de direito democrático, conforme os nossos próprios estatutos assim o referem, que nós estamos para responder na defesa, na proteção dos cidadãos, olhando para a ciência jurídica, mas olhando para o país no seu todo, enquanto um Estado que é de direito, que é de democrático e que se quer até de direitos humanos no seu todo, olhando para o sistema penitenciário. A Ordem tem um histórico que não se pode ignorar, de elaboração do relatório sobre a situação dos direitos humanos a nível nacional. Nós, enquanto Ordem, alimentamos o sistema da administração da justiça nesta componente e na parte que nos cabe, sempre em coordenação com os outros pilares, falo da Procuradoria, dos próprios tribunais, dos serviços de Nacional Penitenciário, entre outros atores. Então, neste momento, não ter a Ordem de forma espontânea, eu digo espontânea porque caso não tenha sido feito isso, esperava-se mesmo que essa iniciativa partisse do próprio Ministério da Justiça como um convite para que, conjuntamente, enquanto pilares da administração da Justiça, pudéssemos responder a este inquérito, a esta investigação do que realmente aconteceu, para que tenhamos responsabilização administrativa, disciplinar, criminal e principalmente para a justiça. O que se pode fazer para se evitar esse tipo de episódio? O que se pode fazer para melhorar o funcionamento das penitenciárias? Principalmente olhando pelo fato de estarmos a falar de penitenciárias da máxima segurança. O que se pode fazer para garantir a segurança destas comunidades, as circunvizinhas, até as que não são, porque aquelas pessoas que se invadiram, muitas delas foram para as suas zonas, né, de origem. A criminalidade que, felizmente, eu digo felizmente porque foi um alarme dos homens katanas, mas depois abrandou. Como é que essas comunidades... Veja a relevância dessa comunicação. Há cerca de 15 dias, os bairros se reuniram para garantir a sua própria segurança. E depois vieram pronunciamentos de que não, afinal de contas, não é isso, não existem homens katanas. E hoje, qual é a mensagem que estão a nos passar? Há bairros que estão até, além dessa patrulha, estão a contribuir para eletrificar os bairros, né? E ainda há uma certa insegurança. Qual é a informação que esses cidadãos têm? Qual é o estágio? Devemos abrandar? Está tudo seguro, está acautelado?
E neste momento, dias depois, quantos reclusos foram recapturados e em que situação se encontram? Então, é importante que esta comissão seja uma comissão que respeite aos requisitos nacionais, assim como internacionais, de instauração e funcionamento de uma comissão de inquérito para investigar uma situação tão grave quanto esta que estamos a falar, de mortes televisivas, de mortes que foram expostas a nível das redes sociais, onde não há dúvidas de que isso realmente aconteceu. Mas quem fez, qual será a responsabilização dessas pessoas e o que o Estado moçambicano vai fazer para garantir que isso não volte a repetir. A acontecer. Exato. Doutora, portanto, podemos assumir que a ordem é cética no que se refere à sua ausência, porquanto, não fazendo esta parte da comissão de inquérito, ela não tem muita crença de que haverá justiça, transparência e responsabilização. Dando continuidade, não seria, não sei se, uma vez não tendo recebido o ofício, não sei se tem conhecimento de que esta comissão já foi criada. A única informação que eu tenho enquanto cidadã, mas olhando enquanto representante de uma comissão que está a intervir a nível nacional, a única informação que eu tenho é por conta de serviços noticiosos. Mas tem conhecimento de que já foi criada a comissão? Fiz uma investigação, não encontrei nenhum documento, em termos, já falei, de um ofício desta composição. Da comissão? Não temos, não encontrei não encontrei termos de referência. E para o exemplo passado, este documento da imprensa toda tem acesso. Se a pessoa fizer uma boa investigação, okay, logo apanha esse documento mesmo, eu posso, porque é algo público. Portanto, podemos assumir que 15 dias depois ainda não temos criado a comissão de inquérito para investigar as mortes ocorridas e a evasão na cadeia de máxima segurança. Enquanto não tivermos indícios ou alguma prova concreta, eu não posso dizer que a comissão está a funcionar, que existe. Não posso dizer isso. Então, parece que foram falas só para acalmar os ânimos. Não seria pelo facto de este governo estar no seu momento, estar no fim do seu mandato e não querer deixar esta responsabilidade para o governo que vai entrar, esta inércia que estamos a perceber e que existe, não é? Estamos a perceber existir, não tendo 15 dias depois sido criada a comissão de inquérito? Não, eu não posso dizer que sim, mas eu posso dizer que não faz sentido algum essa forma de olhar para a situação. Nós tivemos a situação agora, já se passam 15 dias, uma comissão de inquérito deve funcionar o mais rápido possível para não se eliminarem provas, vestígios da própria ação. A comissão, eu sempre vou chamar a comissão mais recente, que também tem que ver com o sistema prisional. 24 horas já estava a funcionar. Em 24 horas, nós já estávamos instalados na penitenciária feminina. E estávamos lá 24 sobre 24 horas. Noite dentro, pela noite dentro. Entrávamos na penitenciária 8 horas, 21, 22, 23, está-se a trabalhar. Então, não há espaço para trazer justificação política, mudança do governo, não é o que está em questão. Estamos a falar
de direitos humanos violados, estamos a falar de vidas humanas. Então, essas pessoas vão esperar a tomada de posse, a mudança do governo para serem sepultadas, para serem enterradas dignamente. Vão esperar essa mudança do governo para realizar-se autópsias, porque são mortes violentas. Então, é algo que eu não tenho como dizer de forma direta o que está a acontecer. Só não é correto, para não dizer que é estranho, conforme como está sendo direcionado este processo, a criação da comissão. Este processo. Agora, mesmo para terminar, porque já estamos no fim da nossa entrevista, acha que esta morosidade tem que ver com os próprios termos de referência? Disse bem anteriormente de que toda a comissão de inquérito deve ter termos de referência. Acha que talvez seja por isso que esteja havendo uma morosidade para a não criação da comissão? Seja por essa razão? Pelos termos de referência? Não percebo. Perguntava se a morosidade na criação da comissão tem a ver com os termos de referência? Não, tem que ver com a forma da gestão dessa situação. Porque os termos de referência, geralmente, quem está em melhores condições de criar é a própria comissão. Os termos de referência da anterior comissão, que sempre sou obrigada neste momento a trazer aqui como exemplo, foram criados pelos integrantes da comissão. Havia lá um presidente da comissão de inquérito, havia lá um vice-presidente, haviam essas figuras e essas instituições todas que compuseram esta comissão de inquérito, que depois de ter sido indicadas, convidadas a compor a comissão, logo no início do trabalho, antes de qualquer passo a dar, elaboraram os termos de referência do seu trabalho. É lá onde eu disse, constava o objetivo, o que é que nós pretendemos com esta comissão de inquérito, os prazos, em quanto tempo nós estamos em condições ou nos comprometemos em fechar esse processo e investigar. Quais são as medidas? Quem deve ser afastado para garantir não prejudicar o processo? As entrevistas. E qual será a metodologia de trabalho? Eu trouxe aqui o exemplo de que se trabalhava 24/24, às 23 horas. O local, onde é que vamos trabalhar? Onde é que vamos escolher? Qual é o melhor local? O local melhor indicado para se trabalhar? No meu entender, é mesmo dentro do recinto da BO. Porque é lá onde as coisas aconteceram. Os prazos. Há uma coisa, a questão dos prazos, até estou aqui nesse sorriso irônico, porque como uma comissão de inquérito, algo que tem que ver com justiça, com direito, não fala de prazos, como se fosse facultativo. Não é facultativo. Qual é o prazo para prestar-se contas, para se trabalhar? Agora, aquelas pessoas que foram violentadas, os mortos, já foram enterrados, já foram sepultados. Aquele sangue que foi derramado já não existe naquele local. Não havendo prazos, o que é que significa isso? Aquela grade que foi arrombada, acredito que agora, para voltar a recolher os reclusos, já foi reparada, já foi feito um trabalho para reparar aquilo aí. Então, não há prazo. Se a comissão começar a funcionar, sei que não está a funcionar, também não posso falar categoricamente isso. Daqui a um mês, o que é que vai encontrar lá para se alimentar? Certo, doutora Feroza. Muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Já estamos no fim, infelizmente o tempo nos foge. São assuntos bastante pertinentes que devem realmente ser discutidos de forma muito vigorosa e com muita responsabilidade. Chegamos ao fim de mais um programa Estado de Direito. Tivemos como convidada a doutora Feroza Chauk. Uma vez mais, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite, doutora.
Muito obrigado também aos nossos telespectadores, informá-los que podem acompanhar as nossas emissões no pacote Laína da TV Cabo, através das nossas plataformas digitais, o YouTube, o Facebook e demais. E despedimos-nos prometendo voltar próxima semana à mesma hora. Nosso muito obrigado.